Olá, amigos queridos, aqui é a pastora Estina. Quero dizer que é um prazer muito grande estar com vocês neste devocional de pôr do sol da sexta-feira para o sábado. Abraço carinhoso, meu afilhado, meu amigo, o pastor Alejandro, demais pastores, colaboradores, aos anciãos, aos líderes, aos irmãos, às irmãs, aos jovens, às crianças. Um abraço a todos e um sábado muito feliz, é o desejo do meu coração. Bem, eu queria compartilhar com vocês, embora brevemente, 3 ideias assim que estão martelando na minha cabeça e no meu coração, na minha vida. Como vocês sabem, eu já sou um pastor jubilado, mas eu continuo ativo e muito ativo. Trabalho mais agora que não tenho salário do que antes, quando tinha os compromissos, né? Porque agora nós trabalhamos pela internet e todos os dias estamos pregando e eu louvo a Deus, porque eu considero isso uma graça de Deus para mim, é um privilégio, eu louvo ao Senhor. Por isso que eu estou com vocês aqui também, não é? E as 3 ideias são as seguintes. Primeiro, nós estamos no fim. Segundo, Jesus em breve virá. E terceiro, nós temos um compromisso. Então vamos abordar assim brevemente cada uma dessas 3 ideias, desses 3 pensamentos, não é? Vamos começar com o primeiro, estamos no fim. O apóstolo Paulo, escrevendo ao seu filho na fé, o jovem Timóteo, na 2ª carta, no capítulo 3, ele disse o seguinte, parece que ele escreveu isso aqui ontem à noite. Ele diz o seguinte: sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Últimos dias, tempos difíceis. Eu tenho 65 anos de idade e não vou falar assim de dificuldades particulares de pessoas ou de famílias, porque isso é normal no conflito, não é? Mas o mundo nunca esteve com tantas dificuldades como está agora, com tantos problemas. São tempos muito difíceis, são os últimos dias. E sabe o que Paulo falou para Timóteo? Ele falou que os homens seriam egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, irreverentes, ingratos, desobedientes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores. E ele vai falando um monte de adjetivos negativos, não é? E ele diz no final assim, tendo aparência de piedade, negando-lhe, porém, o poder, a eficácia, foge destes. Mas eu fico só com as primeiras palavras, as 2 primeiras expressões. Últimos dias, tempos difíceis, são os nossos dias. E olha, o próprio Jesus, ele nos avisou de que nós teríamos dificuldades, ele falou das aflições. E ele falou também que o amor se esfriaria de quase todos por causa da multiplicação da iniquidade. Deus destruiu o mundo nos dias de Noé, com o dilúvio, porque a iniquidade havia subido até o céu. Foi assim com Sodoma e Gomorra também. Meus amigos, meus irmãos, a iniquidade está alcançando o céu e em breve nós teremos um desfecho. Estamos no fim. Se você está de acordo, diga amém, porque é importante. Nós estamos vivendo no momento mais histórico da história, né? Os últimos dias. A segunda ideia que eu propus é dizer que Jesus em breve virá. É a consequência de uma situação conjunta. Veja, nós estamos no fim. O fim implica a volta de Jesus. Isto quer dizer o seguinte: Jesus em breve virá. Você já parou para pensar o que Jesus falou para João na ilha de Pátimos, lá no capítulo 22 do Apocalipse, no verso 20? João introduz o verso dizendo assim: aquele que dá testemunho destas coisas diz. João falou isto. Mas aquele que dá testemunho, o Senhor Jesus, porque o Apocalipse é a revelação de Jesus. O que é que ele diz? Uma frase, uma oração de 4 palavrinhas. Ele disse assim: certamente venho sem demora.
Foi Jesus que falou isso. E Jesus falou isso para João pessoalmente. Por quê? Porque o que é importante é feito pessoalmente. Jesus não deixou João receber essa mensagem de um anjo, por exemplo. Jesus pessoalmente falou, veja o verbo, está na primeira pessoa do singular. Certamente eu venho. O pronome está subentendido aí. Certamente eu venho sem demora. Palavras de Jesus. Outra coisa, o que é importante se repete. E só no capítulo 22 do Apocalipse, Jesus disse que vem sem demora. Ele falou isso 3 vezes, só no capítulo 22. Verso 7, olha aí na Bíblia. Verso 12 e verso 20. Certamente venho sem demora. E Jesus vem mesmo. Olha, a volta de Jesus não é talvez, uma possibilidade, não é se der certo, não é se não chover, não é se tiver vacina, não. Jesus falou, certamente venho sem demora. Quer dizer, é pessoal, a volta de Jesus é importante, por isso é repetida inúmeras vezes na Bíblia, não é? E é sem demora, é certa e sem demora. Jesus vem logo, na hora em que não estamos esperando. É assim que a Bíblia diz, é como um relâmpago que aparece. Então, devemos estar apercebidos e prontos, porque muito em breve Jesus voltará. Amados, com todo o carinho do meu coração, não é tempo de nós colocarmos as nossas afeições nas coisas desta vida. Nós temos que colocar as nossas afeições nas coisas da eternidade, nas coisas de Deus. Por isso que Jesus falou no seu Sermão da Montanha, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Agora, eu falo isso, evidentemente, eu falo humildemente, viu, gente? Eu não sou melhor do que vocês, não. Nós estamos todos no mesmo barco, nós todos precisamos ficar apercebidos, porque Jesus virá e muito em breve. E eu gosto de dizer que falo isso com 2 colheradas de mel, para ninguém se ofender, né? Porque às vezes a pessoa pensa, mas quem é ele para dizer isso? Não, eu sou alguém como você, normal, sujeito às mesmas paixões, como Elias também era. Mas Elias orou e não choveu 3 anos e meio, diz Tiago. Então nós temos que estar em comunhão com Deus, devemos estar preparados, porque muito em breve Jesus voltará. Bom, eu disse que falaria 3 coisas, né? Eu disse que falaria sobre estamos no fim, a volta de Jesus e o nosso compromisso. Então veja, que estamos no fim, ninguém duvida, gente. Não dá para duvidar, não é? Sobre a volta de Jesus, todo crente sabe que nós estamos esperando a volta de Jesus. E nós, adventistas do 7º dia, muito mais, porque até no nome da nossa igreja nós estamos esperando o 2º advento, né? Mas há outras pessoas que nem são adventistas, mas que também estão esperando Jesus. E Deus tem pessoas fiéis em todas as congregações, em todos os lugares, em todas as comunidades, né? Então, estamos no fim, Jesus vem logo. E terceiro, nós temos um compromisso. E qual é o compromisso que temos, meus irmãos, minhas irmãs? É o compromisso de dar a última mensagem ao mundo. A última mensagem de salvação. Eu gosto de ler 1 Pedro 2,9, porque Pedro, ele tem assim uma linguagem que nos deixa muito felizes, né? Ele parece que ele passa assim mel na gente, ou coloca a gente num pedestal, banha a gente de ouro, né? Ele diz assim, vós porém, 1 Pedro 2,9, vós porém sois a raça eleita. Olha que coisa espetacular. Ele diz assim, o sacerdócio real, a nação santa, o povo de propriedade exclusiva de Deus. Olha, não é uma maravilha? A gente deveria dizer assim, aleluia, porque nós somos tudo isso, né? Raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo especial de Deus, escolhidos de Deus. Mas não acaba aí, sabe? Aí o verso diz assim, o verso diz bem assim, a fim de, esse a fim de, ele significa com o propósito de, para, ok? Então nós somos tudo isso, mas não é para ficar no pedestal, não é para sermos exclusivistas e não é para sermos melhores do que os outros, não.
Ele diz assim: a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós temos um compromisso, o compromisso de proclamar ao mundo as virtudes do Deus que nos chamou das trevas e nos trouxe para a sua luz, para a vida, para a salvação. Gente, nós temos que cumprir com o nosso compromisso. Porque se nós não cumprirmos com o nosso compromisso, tudo aquilo que foi falado, raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, tudo isso cai por terra. Por quê? Porque nós somos tudo isso que a Bíblia menciona com o propósito de proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amados irmãos, amadas irmãs, queridos, queridas, nós estamos vivendo os últimos dias da história deste mundo aqui. Nós somos privilegiados, viu? Porque estamos vendo o desfecho final. É como se nós estivéssemos assistindo, por exemplo, uma corrida de Fórmula 1. E nós estamos bem ali onde fica o juiz para dar aquela bandeirada, o delegado da prova, para dar aquela bandeira quadriculada de branco e preto, acho que é, não é? Para ver os carros chegando na faixa em primeiro lugar. Nós estamos no finalzinho. Nós somos privilegiados. E eu gosto de dizer o seguinte, junto com cada privilégio vem uma responsabilidade de tamanho igual. Se o privilégio é grande, e a responsabilidade também é grande. A responsabilidade de compartilhar com o mundo aquilo que o mundo mais precisa. Olha, o que o mundo mais precisa não é de CPI. O que o mundo mais precisa não é de vacina. O que o mundo mais precisa não é de tudo aquilo que estão fazendo, todo o barulho, toda a confusão. E eu não sou contra a CPI, nem contra a vacina, nem contra nada, ok? Mas sabe o que o mundo mais precisa? O que o mundo mais precisa é de um Salvador. Sabe por quê? Porque a Covid-19 poderá passar e deverá passar com a bênção de Deus, mas vem outras coisas. Primeiro era só a influenza, a gente tomava uma vacina todo ano, agora nós vamos ter que tomar mais de uma. E o que é que vai acontecer daqui 1 ano ou 2? Que outra coisa vai acontecer? Ninguém sabe. Mas quem tem Jesus tem a vida eterna. O que o mundo mais precisa de vacina, é claro que precisa de remédio, precisa da ciência, precisa. Mas o que o mundo mais precisa é de Jesus, porque Ele é a solução para o grande, o maior, o problema mais forte desse planeta aqui, que é o problema do pecado. Só Jesus. E olha, nós temos Jesus, porque nós o aceitamos como Salvador e Senhor. E a Bíblia diz em 1 João, no capítulo 5, você pode olhar na Bíblia lá, não estou falando de mim não, estou falando da Bíblia. A Bíblia diz lá que quem tem o Filho de Deus já tem a vida eterna. E nós temos o Filho de Deus como nosso Senhor e Salvador, já temos a vida eterna. Nós precisamos compartilhar a vida eterna com as pessoas que nos cercam. E há um mundo que está sendo destruído dia a dia e que precisa de você, precisa de mim. Por quê? Porque nós somos a raça eleita, o povo de Deus, que Deus escolheu. Para quê? Para proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Eu espero que você entenda que estamos no fim. E eu espero que você entenda que Jesus em breve virá. E eu espero também que você entenda que nós temos um compromisso de compartilhar com o mundo aquilo que Deus nos outorgou, que é a vida eterna em Cristo Jesus. Ele é a solução final. As soluções todas deste mundo aqui, elas são paliativas, elas não são peremptórias. Mas a solução que Jesus dá é para a vida eterna. Amados, Deus abençoe vocês. Não se esqueçam, estamos no fim, Jesus vem logo e nós temos um compromisso de contar ao mundo aquilo que recebemos de Deus.
Quero orar com vocês agora. Se puderem, fechem os olhos, por favor. Querido Deus, que privilégio nosso vivermos nestes últimos dias. Temos que admitir que não está sendo fácil, porque são dias difíceis, tempos difíceis, mas nós te louvamos pelo privilégio de estarmos aqui, pertinho do dia da volta de Jesus. E Deus, pedimos que o Senhor nos batize com o Espírito Santo, para que possamos compartilhar com o mundo a verdade maravilhosa que o Senhor nos outorgou. Muito obrigado pela nossa grande igreja da Barra. Louvado seja o teu nome. Abençoa o pastor Alejandro com todos os seus colaboradores. Uma bênção especial para aqueles que estão estudando a palavra e estão se preparando para o batismo. Uma bênção para as nossas crianças, para os nossos jovens, para os nossos irmãos e até mesmo, carinhosamente, para os nossos velhinhos. Nós queremos também, além do batismo do Espírito Santo, queremos ser lavados de novo no sangue do Cordeiro. Usa-nos, Senhor, como instrumentos poderosos para a salvação das pessoas. E quando tudo aqui terminar e ao Senhor Jesus aparecer nas nuvens dos céus, cada um de nós, meu Pai, cada um de nós, possa ouvi-lo dizer: bem está, servo bom e fiel, entra para a alegria, o regozijo do teu Senhor. É a nossa oração cheia de gratidão. E nós fazemos isto confiados nos méritos de Cristo, não nos nossos próprios méritos, mas nos méritos do teu Filho amado, Jesus, o nosso Salvador e Senhor. Amém, amém e amém. Amados, fiquem com Deus, que Deus abençoe a todos e um feliz sábado a todos e até breve. Tchau.